O maior erro de uma pessoa é achar que precisa estar pronto para começar. Um começo imperfeito vale mais que um começo perfeito adiado, porque não existe formatura para começar. Quando você tem um projeto, a melhor forma de se preparar é você iniciar o projeto, dar o primeiro passo e ir se organizando durante o caminho. Ou seja, você tem uma ideia central, tem uma ideia total daquilo que você quer, mas você não tem todos os detalhes. E aí você começa a andar na direção do seu objetivo e a preparação ela acontece durante o caminho. Olá, eu sou Mário Franco, sou agente do bem e eu quero mostrar para você como descobrir o seu propósito de vida. Meu objetivo aqui é multiplicar agentes do bem. E por causa disso eu tenho gravado vídeos de desenvolvimento pessoal. Então se você já gostou desse tema, já gostou do nosso propósito, do nosso objetivo, já se inscreve no canal para você não perder nenhuma novidade. Então você precisa entender que ninguém nunca está 100% pronto. Ele sempre vai faltar alguma coisa. E essa falta, ela se resolve no meio do caminho. Não tem como uma pessoa estar 100% pronta para uma jornada. Ele precisa dar o primeiro passo, precisa viver a emoção de iniciar um projeto, precisa estar apto, ou seja, o que é aptidão para um projeto? É quando você se entrega àquele projeto, é quando você inicia, quando você realmente resolve que vai fazer. Eu acho que a palavra, a frase, né, que melhor resume é isso, quando você de fato resolve que você vai fazer aquilo que você tem que fazer. Então você começa o projeto mesmo sem estar pronto e você vai continuar, você vai terminar, porque o que determina que você vai chegar no objetivo não é o fato de você saber tudo sobre o projeto, é o fato de você decidir que vai continuar naquele objetivo. Você vai perceber que startups, empreendedores e até mesmo heróis bíblicos começaram sem saber exatamente o que ia fazer. Mas no meio do caminho, durante a sua jornada, eles entenderam muito bem qual era o propósito, qual era como cumprir aquela missão e tudo mais. Então, nós temos, por exemplo, vários exemplos bíblicos. Eu quero citar aqui para você o exemplo de Abraão. Abraão, a história dele começa ali em Gênesis 11, o chamado dele acontece em Gênesis 12, e Deus fala com ele assim, olha, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então, quer dizer, ele sabe qual é o objetivo, porque logo depois Deus disse para ele, farei de ti uma grande nação, te abençoarei, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e você será uma bênção. Agora, Abraão ele não tinha os detalhes do projeto, ele não tinha ali o dia a dia, né? Ele não tinha uma agenda, ele não sabia exatamente o que ele tinha que fazer cada dia, cada hora, cada segundo, cada minuto, mas ele ainda assim foi, certo? E ele, de fato, foi uma bênção, de fato, até hoje, né, tem 3 grandes religiões que colocam Abraão como fundador, né, como precursor. Tudo isso porque ele iniciou um projeto sem saber exatamente como ia fazer. Ele só tinha uma noção do objetivo geral. Eu quero falar aqui também de José do Egito. O que aconteceu com José? Deus dá para ele um sonho. Na verdade foram 2, né? E o sonho, o primeiro era que os seus irmãos iriam se prostrar diante dele. Ele iria governar. Não é no sentido de submissão, mas no sentido de governar. Porque ele era um administrador, ele tinha aspirações administrativas, ele queria fazer a administração ali do negócio da família para prosperar. E os seus irmãos precisavam de instrução, ele percebeu isso e na inocência ele conta o sonho, achando que aquilo iria trazer alegria ao coração dos seus irmãos. E muito pelo contrário, seus irmãos começaram a ficar chateados com ele, né? Começaram a colocar apelidos, adjetivos e tudo mais, chamando, olha, lá vem um sonhador e tal. E ele tem um segundo sonho onde o sol e a lua também se prostravam diante dele. E aí,
até o pai, né, falou, você está dizendo que até nós seremos submissos a você? Então José, na sua inocência, na sua imaturidade, contou. Por que ele contou? Porque ele não sabia como seria feito. Então ele achou que aquilo, compartilhando com a família, que são, né, as pessoas mais importantes na vida dele naquele momento, compartilhando com a família um sonho que Deus deu para ele, a família iria ajudá-lo. E aí acontece justamente o oposto. E aí os próprios irmãos o traem, os próprios irmãos tentam matá-lo, os próprios irmãos o vendem como escravo. Então ali José, ele começou a entender que o sonho de Deus depende dele cumprir. E os parceiros, quem coloca é Deus. Ainda nessa história de José, para você ver, ele não teve muitos parceiros, ele teve pessoas que se beneficiaram das suas habilidades. Então ele é comprado por Potifar e ele começa a administrar a casa de Potifar e ele começa a prosperar os bens de Potifar. Então ele não tem um parceiro, mas ali agora ele está tranquilo. Ele começa a perceber que Deus o está abençoando. E aí, de repente, né, toda aquela situação acontece, a mulher dá em cima dele, ele vai parar na cadeia, novamente ele não tem parceiros. Mas o carcereiro entende que ele consegue administrar a prisão, né? Então ele tem todas as chaves, menos a chave de saída, mas o resto ele controla tudo. Então, mesmo sem parceiros, ele continuou trabalhando e as pessoas se beneficiaram da sua habilidade. Pois bem, passa um tempo e ele percebe um homem triste. Ele vai lá e interpreta o sonho daquele homem dizendo, olha, daqui 3 dias você vai ser restituído ao trabalho real, né? Você vai ser solto, você vai ser restituído. Outro homem escuta, fala assim, olha, já que é coisa boa eu vou contar também. E esse homem também teve um sonho e José interpreta e fala, daqui 3 dias você vai ser enforcado. Então assim, as parcerias surgiram por causa das habilidades de José. E aí, quando o copeiro que é restituído, ele vai ser restituído, sabe disso e tal. E aí José fala para ele assim, ó, copeiro, lembra de mim quando você estiver lá na frente do faraó. Pois é, aconteceu que o copeiro nunca falou de José para o rei, né? Passaram-se 2 anos, o faraó tem um sonho. E aí, o copeiro lembra, ih, rapaz, lembrei do cara, olha, era para eu falar para o faraó sobre esse homem. E aí ele chama ali, o faraó chama os sábios, os interpretadores, e ninguém consegue interpretar. O copeiro resolve abrir a boca e falar, olha, tem um homem que interpretou meu sonho, interpretou do padeiro também, e ele, eu acho que vai interpretar seu sonho. Pois é. Acontece que chamaram José, e aí eu tenho uma admiração especial nesse momento da vida de José. Porque quando ele é chamado na prisão, José poderia ir como um coitado, como alguém que está sofrendo, que foi injustiçado, porque de fato ele foi, que está ali. Não, José ele tem uma ideia do objetivo, ele sabe o que Deus quer fazer na vida dele, ele tem uma noção do projeto completo. E aí diz que José se barbeou e vestiu uma nova roupa. Ou seja, ele não chegou como um coitado diante do rei. Eu já fui evangelizar num presídio. E assim, é um lugar de tormento, né? de turbulência, de tribulação, né? Um lugar triste, é um lugar horrível, né? E todo mundo que está ali só tem um sonho, ser solto, né? Então imagina José, nesse tempo, sendo preso como escravo. Era para ele chegar lá todo maltrapilho. Não, ele veste a melhor roupa, ele se barbeia e ele chega lá, interpreta o sonho do rei e ainda dá a solução. Rei, o senhor coloca alguém que junte durante esses 7 anos de fartura e pegue 20% de tudo, guarda, porque nos próximos 7 anos esses 20% vão servir e tudo mais, e dá aquele monte de ideia. E aí o faraó pensa assim, quem mais poderia ser? Olha José ali na parada. Então, um projeto, ele não vai iniciar com você 100% pronto para aquele projeto. Mas tem pelo menos essas coisas que você precisa saber. Primeiro, o objetivo geral, o que eu quero alcançar com esse projeto.
E segundo, a decisão de realmente fazer. E um terceiro seriam esses parceiros, né? Essas oportunidades, as habilidades que você tem apontam para o objetivo do seu projeto. Coloca aqui nos comentários se você já adiou um projeto por não estar pronto. Coloca aí para a gente ver o que você está achando desse conteúdo. E uma coisa muito interessante que acontece durante a execução de um projeto é que o próximo passo ele traz mais clareza. Muita gente não consegue ver o todo, muita gente não consegue ver vários passos juntos, né? Vários marcos do projeto. Mas quando ele dá um passo, quando ele começa a caminhar, quando ele começa a se dirigir na direção do alvo, do objetivo, ele começa a enxergar com mais clareza, mais pessoas vão se juntando e isso vai acontecendo durante a execução do projeto, por causa de uma decisão. Então, os passos que você dá em direção ao objetivo geram mais clareza daquilo que você tem que fazer e de como você tem que fazer e quando você tem que fazer. Isso é muito importante. E o mais interessante é que surgem parceiros por causa do seu objetivo, entende? Então, as suas ações diárias, elas precisam falar claramente qual é o seu objetivo. Então, muita gente se junta a você, muitas pessoas apoiam quando tem uma noção clara de onde você quer chegar. Então, as pessoas surgem por causa disso. Eu vou dar um exemplo daquilo que eu estou fazendo. O movimento dinâmico Agentes do Bem, ele tem um único objetivo: multiplicar agentes do bem. É simples assim. Então, para multiplicar agentes do bem, eu preciso projetar, eu preciso colocar no papel aquilo que eu preciso fazer. E eu preciso explicar para as pessoas aquilo que eu quero fazer. E as minhas ações diárias, a minha agenda, ela precisa estar muito bem alinhada com esse objetivo. Para eu chegar onde eu quero, eu preciso de ações diárias. E essas ações, elas precisam me levar a um objetivo claro. Então, eu considero isso como a pessoa que planta uma semente. Então, quando ela planta a semente, ela já sabe qual é o fruto que ela vai dar. Por quê? Ela começa pelo objetivo. Eu quero um pé de manga no meu quintal. O que eu faço? Eu vou lá e pego uma semente, ou uma muda, né, do pé de manga, e planto ali. O que eu sei? Que com o passar do tempo, no devido tempo, vai dar manga. Entende? Então, isso vai acontecer por quê? Porque a semente que foi plantada é de acordo com o fruto que eu quero colher. Agora imagine o oposto, imagine algo que não seja tão simples assim. Uma pessoa quer um pé de manga, mas ela vai lá e planta, sei lá, maracujá, um pé de coco, uma muda, né? Um mamão. Então, o resultado não vai ser igual à semente. O resultado vai ser igual à semente, mas o resultado não vai ser o que eu quero ou o que eu digo que quero. Tem gente que tem um sonho muito grande, só que as ações diárias dele não correspondem a esse sonho. Não tem nada a ver com aquilo que ele sonha. Então, ele espera colher algo que não é fruto daquilo que ele está plantando. Ou ele planta algo que não vai dar o fruto que ele quer. Então, todo projeto precisa dessa clareza. Então, uma coisa que a gente precisa entender é que pequenas ações diárias vão ter um resultado no futuro, certo? Agora, eu não preciso esperar simplesmente que o futuro aconteça, mas eu preciso determinar aquilo que eu vou fazer no meu dia. Então, para você se desenvolver como pessoa, a primeira coisa é você, de fato, ter um projeto. Por isso que no movimento dinâmico a gente preza por cada pessoa descobrir, em primeiro lugar, qual é o marco inicial de um agente do bem? Quando ele descobre o seu propósito, quando ele descobre para que Deus o criou, qual é o objetivo da vida dele. E aí, então, ele vai trabalhar de acordo com esse objetivo. Ele já não vai mais trabalhar porque tem que trabalhar, porque quer ganhar dinheiro, porque tem que criar filho, porque tem que se formar, mas ele tem um objetivo, ele sabe o propósito dele. E agora ele vai unir as suas habilidades, ele vai juntar pessoas ao lado dele que vão ajudar ele a chegar nesse objetivo. E o mais interessante é mais fácil para juntar gente quando você tem um objetivo claro. E é mais fácil também quando você vê pessoas se afastando e você entende.
que ela está se afastando, essas pessoas estão se afastando porque elas não têm a ver com o seu objetivo. Então, naturalmente, essa poda vai sendo feita. E aí você se torna mais veloz no rumo do seu objetivo. E eu quero dizer para você que se de alguma forma esse conteúdo já fez sentido para você, eu peço que você clique aí no compartilhar, já manda para os seus amigos, coloca naquele grupo da família, entendeu? Porque isso com certeza vai ajudar muita gente. E por último, eu quero falar para você o seguinte: existe uma paralisia por causa desse tipo de filosofia, desse tipo de pensamento, né? Então, muitas vezes a pessoa está procrastinando para fazer alguma coisa e ela diz simplesmente que é perfeccionista. Então, é uma procrastinação disfarçada de perfeccionismo. Quando a pessoa se torna perfeccionista, ela na verdade está dizendo assim: eu não quero fazer agora, eu não quero plantar hoje, eu não quero colocar essa semente, eu vou colocar outras sementes esperando dar aquele fruto que eu quero. E não vai dar certo. Isso já está muito bem determinado. Só que o que eu faço para resolver isso? Isso é a grande questão desse conteúdo de hoje. E antes de responder essa pergunta, eu já quero pedir que você se inscreva nesse canal para você receber esse tipo de conteúdo. E quando você se inscreve, quando você ativa as notificações, você diz para o algoritmo dessa plataforma que esse conteúdo é importante, você me ajuda demais. E você vai ajudar também outras pessoas só com esse simples gesto. Então, já se inscreve aí, já ativa as notificações e não perca nenhum conteúdo. Então, como resolver essas questões todas, né? Eu vou resumir para você de uma forma prática. A primeira coisa é você descobrir o seu propósito de vida. E para descobrir o seu propósito de vida, tem vários conteúdos aqui no canal e você pode fazer perguntas também dentro desse conteúdo para eu poder te ajudar a gravar novos vídeos respondendo essas perguntas que surgem aqui. A primeira coisa de um agente do bem, de alguém que quer realmente crescer, quer evoluir, que quer se desenvolver como pessoa, é descobrir o seu propósito de vida. Entenda claramente, cada pessoa tem um propósito, cada pessoa foi criada por um motivo. Não existe uma só pessoa no mundo que não tenha um propósito. Ela pode não ter descoberto ou descobrido, né, o seu propósito. Pode ser que ela não saiba, não quer dizer que ela não tem. Então, todo mundo tem um propósito, todo mundo tem um motivo de existir, todo mundo tem um porquê de existir. E esse motivo é o que faz a pessoa acordar todos os dias, é o que dá força para ela. E aí eu já falo para você o seguinte: eu atendo muitas pessoas, eu converso muito com as pessoas, é normal, né? Eu estar no lugar e a pessoa começar a me contar a vida dela, né? E eu me interesso pela vida das pessoas de fato. E uma das coisas que eu percebo assim, geralmente pessoas, não estou definindo de uma forma totalitária, mas eu digo assim, geralmente uma pessoa que tem uma certa depressão, uma certa baixa, uma certa falta de vontade, quando eu vou esmiuçar, quando eu vou fazer perguntas, eu percebo o seguinte: uma das questões muito latentes na vida daquela pessoa, ela não sabe qual é o seu propósito. Ela ainda não descobriu para que ela foi criada. Então isso é muito ruim, porque a pessoa faz um monte de coisa durante o dia, ela trabalha, não é dizer que a pessoa é preguiçosa, tem gente que trabalha muito, rala muito, sai cedo de casa, trabalha e não vê resultado. Por que ela não vê resultado? Porque não tem um objetivo definido, não tem nenhum marco. Ela não sabe por que ela existe. Então, o que vai acontecer? Ela vai trabalhar e no final da semana, no final do mês, no final do ano, ela faz uma reflexão e fala assim: eu construí o quê? Eu fiz o quê esse ano todo? Uma segunda coisa muito importante na vida de um agente do bem, na vida de alguém que quer se desenvolver como pessoa, é observar as suas habilidades naturais, aquilo que te interessa, aquilo que te chama a atenção, né? Tudo isso aponta muito para o seu propósito, aponta muito para aquilo que Deus te criou. Qual é a habilidade que é natural, que você desenvolveu às vezes até na infância ou ali na adolescência? Você arrumou um primeiro emprego porque precisava ali de uma grana ou ter experiência profissional e aí você se descobriu, né? Descobriu uma habilidade e isso aponta para o seu objetivo. Acredite em uma coisa:
Cada pessoa escolhe a sua profissão de acordo com os seus interesses, de acordo com os seus objetivos. Por que eu estou dizendo isso? Tem gente que eu encontro e ele fala assim, eu não queria trabalhar nisso. Bom, você escolheu. Não é que você escolheu no sentido de que existia um cardápio de profissões, um monte de empresa te chamando, e aí você foi lá e colocou o dedo em cima de uma e falou, essa daqui é a melhor para mim e tal. Não é isso. É no sentido de que esse lugar onde você foi parar é como um lugar que aponta e tem algum sentido na sua vida. O motivo de você estar aí. Ou é para você aprender alguma coisa, ou é para você impulsionar, ou é para você se destacar. Então tudo isso aponta para o seu propósito, para o seu objetivo. Não quer dizer necessariamente que você tem que ficar onde você está. O que eu estou dizendo é, o lugar onde você está aponta para algo que você precisa saber, como, por exemplo, saber o que eu quero e o que eu não quero. Tem gente que arruma uma profissão para definir claramente, olha, não é isso que eu quero na minha vida. E tem gente que fala, eu vou usar a experiência dessa profissão para fazer um outro projeto. Isso acontece muito. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta, comente, compartilhe, continue nos seguindo, porque aqui a gente multiplica agentes do bem. Até mais, te vejo no próximo vídeo.